E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, se você escutar a criança gritando, chorando, berrando, esse coisa, não liguem, tá? Porque os capirotinhos aqui do lado, eles estão a 100 km por hora hoje, tá? Mas vamos lá, tá? Duas noticinhas para você. A principal, como sempre, tá? Eu vou noticiar sobre os problemas que começaram a aparecer no reator nuclear de Shiga. Eu fiz uma live ontem avisando, tá? Porque é um negócio meio perigoso. E mais problemas estão sendo divulgados agora. Então isso eu já estou trazendo para você, porque é aquela velha história. Se você tiver amigos e conhecidos que moram perto dessa região, melhor mudar, como é que se fala, porque se der algum problema, até ser divulgado para o povo, muita gente já, como é que fala assim, já acabou sendo contaminado de alguma maneira. Tá, e a segunda é sobre o Kishida, como é que fala assim, que ele resolveu agora, depois, no terceiro dia do terremoto, montar um comitê para desastres. Então você vê que, como é que se fala, o cara esperou chegar no terceiro dia para poder montar um comitê de desastres, sendo que os terremotos ainda não pararam. Tá? Ainda está tendo terremotos na região ali de Ishikawa, né, no estado de Ishikawa ali, e não são fraquinhos, tá? Tem até uma intensidade considerável. Então é complicado, bastante. Mas vamos lá, deixa de enrolação, já para você ter uma ideia. Então eu vou começar com o mais importante, que é o, como é que se fala? Seria a pauta do dia, que é a parte da usina nuclear. Tá? Como eu havia relatado na live de ontem, eles falaram que estava tendo, como é que se fala, deu dano, tá, no reator 1 e 2 da usina nuclear, só que eles não falaram os danos. Só falaram que já havia dado os danos. Agora eu vou trazer alguma coisa que está saindo para você. E isso aqui é meio complicado, porque é parecido com o problema que estava dando lá em Fukushima. Tá, mas vamos lá. Foi anunciado que um medidor de nível de água instalado nas dependências da usina nuclear de Shiga, na cidade de Shiga, no estado de Ishikawa, tá? Tem o estado de Shiga, tá? E tem o estado de Ishikawa. Isso aqui é Ishikawa. Sofreu com o tremor sísmico da intensidade 7, né, que aconteceu no dia 1º. E foi observado um aumento no nível da água de aproximadamente 3 metros. Na usina nuclear de Shiga, parte do sistema que recebe eletricidade de fora continua fora de serviço devido ao terremoto. E a Hokuriku Electric Power está acelerando o processo de reparo. Após o terremoto, por volta das 4h10 do dia 1º, quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que deu esse horário, deu terremoto, eu já vim aqui no canal, já fiz uma live já para poder falar sobre o terremoto e falar sobre o tsunami. Algumas imagens, né, como é que se fala assim, do tsunami já está rolando, tá? O tsunami não entrou tanto para a cidade igual aquele que teve em Fukushima, mas aonde ele passou, ele fez um certo estraguinho, tá? Claro, não foi assim, como é que se fala assim, aquela coisa horrenda igual que foi lá em Fukushima. Foi bem mais brando essa parte do tsunami, mas ainda assim, aonde a água passou, dá para você ver o rastro. O troço não foi muito legal não, tá? O número de mortos já chegou a 64. E quem assistiu a live de ontem falando deve se lembrar que eu falei que o exército japonês ainda não tinha sido mobilizado e nem nada. Então já dá para você ter uma ideia. Diz a lenda, eu não sei, tá, realmente, mas que quando dá um desastre, esse tipo de coisa, a chance de sobrevivência, de resgate, é até 72 horas. Já passou 72 horas, a chance de resgate de pessoas com vida cai muito. A porcentagem eu não sei te falar, tá? Mas cai muito. E você vê que as 72 horas passaram até o Kishida tentar se movimentar para alguma coisa.
Então já dá para você ter uma ideia que a coisa tá complicada por causa de cá, tá complicado. Depender do, como é que se fala assim, do comandante-mor do Japão, nós estamos, desculpa o termo, fudido. Mas, continuando, por isso que eu sempre falei para as pessoas, faça seu estoque de preparação, porque se depender do governo para te dar um socorro, um apoio, um alento, tu tá lascado. E você vê que eu não sou profeta. Você vê que eu não faço, assim, eu faço certas previsões, eu dou certas dicas aqui. Por quê? Por base de vivência. Então você vê que o que eu falei em vídeos atrás se concretizou agora de novo, infelizmente. Tá? Mas continuando aqui. Após o terremoto, por volta das 4h10 do dia 1º, como eu havia falado, a Agência Meteorológica do Japão emitiu um grande alerta de tsunami para a região de Noto, no estado de Ishikawa, onde está localizada a usina nuclear de Shiga. E tsunamis foram posteriormente observados em vários locais. Sim, teve vários locais que receberam tsunamis, mas foram de vários tamanhos. E dessa vez, diferentemente de Fukushima, não foi assim destruidor, tá? Que aquele de Fukushima foi uma coisa assim horrenda. Quem puder, quem não assistiu os vídeos e quem puder, assista. Que foi um troço medonho. O desse aqui não. Esse aqui foi bem mais tranquilo, mas é aquela velha história. As agências do Japão, eles anunciam alertas, E na grande maioria desses alertas é melhor você dar ouvidos. Porque se você não der ouvidos e ficar para pagar para ver, a consequência pode ser meio que desastrosa. Mas continuando, na noite do dia 2, a Hokuriku Electric Power verificou detalhadamente o nível da água, no próximo da captação do mar, que utiliza para resfriar os equipamentos dentro da usina nuclear, e constatou que o nível da água havia subido aproximadamente 3 metros entre as 5h45 e as 18 horas. Em conferência de imprensa realizada na manhã do dia 2, a Hokuriku Electric Power explicou que, embora estivesse monitorando os níveis da água, não foram detectadas flutuações significativas. Além disso, quando foi feita uma rechecagem do nível, na situação das instalações, foi descoberto que o paredão aproximadamente de 4 metros de altura instalado do lado marítimo estava inclinado em vários centímetros. Então você vê que houve, danos ali, por causa do terremoto e tsunami. Na usina nuclear de Shiga, a tubulação do transformador usado para receber eletricidade externa quebrou e houve vazamento de óleo devido ao terremoto, deixando alguns sistemas inutilizáveis. Então, está dizendo que vazou óleo, Mas vai saber se não é água radioativa ali que vazou. Porque se subiu, se subiu em 3 metros o nível da água normal ali, eles têm uma certa capacidade. E a partir da hora que sobe aquela certa capacidade, e não dá escoamento, existe uma certa pressão. E aquela certa pressão, o que ela tende a fazer? A romper. Então tem muita coisa, tem que se tomar cuidado? Sim, tem que tomar muito cuidado. Tá? Por isso que eu já estou vindo aqui alertando as pessoas, alertando você, para poder, se você tiver algum conhecido ou alguém que mora pro lado de lá, melhor tentar pensar em trocar de moradia, trocar de emprego, alguma coisa para ir para um local mais, menos seguro. É aquela velha história, mais seguro quer dizer, menos perigoso. Porque você sabe que o governo Kishida, ele sempre esconde alguma coisa. Tá? Ele demora para tomar providências, ele está meio complicado, nesse ponto. Então se você depender dele para você ter alguma informação segura, tu tá lascado. Tá. Embora o fornecimento de energia para equipamentos importantes para a segurança tenha sido garantido pelo recebimento de eletricidade de outros sistemas, então você vê que a usina está inoperante. Porque eles estão fazendo o desvio de energia de outros locais para poder abastecer esse, para manter, entre aspas, a dita da segurança. Tá. A Hokuriku Electric Power iniciou os trabalhos de, de manutenção.
e espera acelerar a restauração. Então aqui encerramos a matéria principal. Tá. Então já dá para você ter uma ideia do que esse problema da água com trítio pode ser que aconteça, tá? De novo, tá? Porque se está tendo um excesso de água ali, eles têm que escoar essa água para um canto. E é a água da usina, não, a água do reator. Então essa água ali já está, como é que se fala assim, comprometida. Não dá para escoar assim de qualquer maneira. Então já dá para você ter uma ideia que para esse pessoal que mora na região de Ishikawa, eles estão meio complicados. Porque se houver um vazamento de água ali, cair no lençol freático daquele local ali, no aquífero dali, vai começar a espalhar água radioativa para tudo quanto é lado naquela região. Então, aí até o governo se pronunciar em alguma coisa, muita gente já bebeu água, muita gente já usou para poder regar as plantas, regar suas hortas, regar aí, como é que se fala assim, suas plantinhas ali, plantinhas comestíveis, tá? Seus legumes, suas verduras, e nisso muita gente já vai acabar, você já entendeu, tá? Então, para evitar certos problemas, o seguro morreu de velho e é por isso que eu estou aqui. Não estou tentando alarmar ninguém, estou mostrando o problema que está acontecendo. Eu já havia falado no vídeo passado, na live passada, quem acompanha a live viu, né? Em outros vídeos já havia falado sobre, como é que se fala assim, estocagem de comida, porque nós estamos sujeitos a tudo. Você vê que se concretizou também o que eu estava falando, infelizmente, tá? Daqui a pouco vamos chamar de profeta, mas tá aí. Agora vamos para a segunda parte, que é em relação ao Kishida, tá? Infelizmente, tá, o bicho tá pegando pro lado de cá, dependendo do cara, tá? Porque economicamente você já viu que o cara não resolve nada, muito pelo contrário. Só vai fazendo aquelas políticas, a famosa política de queijo, só tentando tapar buraco e abrindo mais buraco, e aonde, como é que se fala, não deveria ter. Então você vê que o troço tá feio, né? Saiu até, como é que se fala assim, por causa do pronunciamento, etc. Vamos lá, eu vou trazer para você aqui, já para você ter uma ideia da coisa, como é que tá. Isso no terceiro dia, tá? Isso deveria ter sido feito no primeiro, mas não, fez no terceiro. Acho que o cara devia estar comemorando já o, como é que se fala, o ano novo, tá enchendo melão, ou algo parecido, tá? Mas infelizmente ele só resolveu trabalhar agora. Mas vamos lá. Ó. 政府は今日も非常災害対策本部を開いて対応を協議します。岸田総理大臣は昨夜記者団の取材に応じ、人命第一の方針のもとに救出に全力を挙げると述べました。その上で、自治体から救助犬を増やすことや、道路の復旧を急ぐこと、それに物資の支援などについて要望を受けたとして、関係省庁に対応を指示したことを明らかにしました。 Pois é, então já deu para você ter uma ideia, né? Para você que entende Nihongo. Se você não entende Nihongo, continua comigo aqui já para você ter uma ideia. Em resposta ao terremoto cujo epicentro foi na região de Noto, né, na cidade de Noto, ali na província no estado de Ishikawa, o governo realizará uma sede de resposta de emergência a desastres, já no dia 3. Então você vê que esperou passar 2 dias, gente morrendo para dedéu, o povo passando frio miserável, vários incêndios, tsunami comendo e, como é que se fala, o governo só resolve mexer agora. Quem assistiu a live de ontem deve ter falado que eu estranhei que não apareceu uma pessoa do exército ali, não tinha uma pessoa do exército para montar aqueles hospitais de campanha para poder alojar as pessoas. Por que eu falo isso? Por que eu estou falando isso? O número de, como é que se fala assim, na primeira estatística estava entre 3.000 a 4.000 famílias que não podiam voltar para suas casas, estatisticamente falando. Aumentou o número de mortes para 64. Tá? Parece uma média de 33.900 casas sem luz. Eles estão falando também que está sem comunicação, então no caso sem telefone, alguma outra coisa assim. Então, para vários locais. Então você vê que tem muita gente que não tem comunicação. Então você vê que o exército já deveria estar lá há muito tempo. E é agora que eles vão começar a fazer alguma coisa que
que o primeiro-ministro vai começar a se movimentar agora. Mas vamos lá. O primeiro-ministro Kishida acredita que há muitas vítimas que foram apanhadas no desabamento dos edifícios e planeja fazer de tudo que estiver ao seu alcance para resgatá-lo. Mas aquela velha história que eu havia falado no início do vídeo, das 72 horas. Então já morreu, foi mais muita gente e vai aumentar mais o número de mortes devido a essa lentidão do Kishida. Em resposta ao terremoto, cujo epicentro foi na região de Noto, né, no estado de Chicago, o primeiro-ministro respondeu, né, fez um pronunciamento do gabinete, né, do gabinete do primeiro-ministro, na noite do dia 2. Você vê que o troço foi no dia 1º. Dá para você ter uma ideia da lentidão do homem. E você vê que ele esperou chegar para o dia 3 para poder tomar alguma decisão de alguma coisa, tá? Que eles vão fazer ou não. No momento, o primeiro-ministro Kishida afirmou que houve muitas vítimas que foram apanhadas nos desabamentos de edifícios e disse: o salvamento de vidas e o resgate de vítimas de desastres é realmente uma corrida contra o tempo, que já se perdeu. Tá? Na política de colocar várias vidas humanas em primeiro lugar, disse ele. O governo respondeu então aos ministérios e agências relevantes após receber dos pedidos dos governos locais para aumentar o número de cães de resgate para resgatar as vítimas dos desastres, para acelerar a restauração das estradas bloqueadas, é aquilo que eu já havia falado também em outros vídeos que pode acontecer, bloqueadas pela lama, e fornecer suprimentos como água e cobertores. Então você vê que se levou muito tempo para o governo tomar uma medida. E até esses materiais chegarem lá e serem distribuídos, muita gente já se lascou. Mas continuando. Entretanto, né, ocorreu uma colisão na pista do aeroporto de Haneda, aquele que eu trouxe ontem também, que, eu noticiei, né, esse acidente no aeroporto ali, entre a colisão entre o avião da Guarda Costeira do Japão e um avião da JAL. Da Guarda Costeira morreram 5 dos 6 tripulantes, da JAL parece que não morreu ninguém, graças a Deus, tá, mas muita gente ferida. Aí, olha só a desculpa. Saca só a desculpa do negócio. Entretanto, ocorreu uma colisão na pista do aeroporto de Haneda entre uma aeronave da Japan Airlines e uma aeronave da Guarda Costeira do Japão, que transportava mantimentos para a base aérea de Niigata, o que afetou o apoio das áreas afetadas. Estamos tomando todas as medidas possíveis para garantir que isso não aconteça mais. Fez sentido? Não faz sentido. Tá. Então você vê que estão colocando a culpa da demora dos mantimentos chegar lá nesse acidente. Você vê como é que o governo ele tira o dele da reta? Porque no Japão não existe só o aeroporto de Haneda. E aí? Existem rodovias também. Por que não vai de caminhão? Poder o problema, amor, vai de caminhão. Tem os outros aeroportos, tem o aeroporto de Nagoya, tem o aeroporto de Osaka, tem o aeroporto de Fukushima, tem outros aeroportos. Por que não vai? Não. Se deu problema no aeroporto de Haneda, o problema é de Haneda, então vamos ficar... Dá para você ter uma ideia do tamanho e proporção que esses caras estão largando o povo? Por isso que eu falo para você que mora aqui no Japão e para você que pretende vir para cá, sempre tem um plano A, B e C. Porque você vê, olha o que acontece. Se você depender do governo para você receber uma ajuda, tu tá fudido. Tá? Então, não deixe tudo ao seu bem-estar na mão do governo. Canso de falar isso. Procure estudar, procura fazer seus investimentos, procura ter seu estoque, procura ter sua provisão de comida, porque se acontecer alguma coisa, tu tá lascado. O governo planeja realizar a sede de contramedidas de emergência no gabinete do primeiro-ministro no dia 3, que é hoje, tá? Com a presença dos ministros relevantes para partilhar informações no terreno, né? E considerar rapidamente fornecer apoio futuro. Então você vê que eles esperaram praticamente 3 dias para tentar tomar alguma providência em relação a isso. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando? O bicho está pegando por lá de cá. Os terremotos ainda não pararam. Tá?
Agora há pouco, antes de gravar esse vídeo aqui, deu outro terremoto pro lado de lá, com essa intensidade um pouco mais fraca, mas deu, tá? Então você vê que não está parando. A Agência Meteorológica do Japão, ele está pedindo para as pessoas ficarem de prontidão, em alerta, tá? Porque pode ser que dê mais réplicas. É igual aqui, né, no anúncio. 12h37, né? Houve, outro terremoto. Então já dá para você ter uma ideia. Eu estou gravando esse vídeo aqui a 12h45. Então já dá para você ter uma ideia que ainda não parou, tá? Os terremotos. Esse intensidade 3 parece que é na escala japonesa, a Shindo. A escala ocidental, o terremoto ficou em 4.2. Então se vê numa escala de 4.2, é uma escala que, a pessoa sente, a casa treme. Tá? Não é tão fraquinho assim. Subiu de 4 até 3, dependendo da situação, a pessoa consegue levar até de uma forma mais tranquila. 4 para cima, a pessoa já sente de uma forma significativa. Tá? Você vê que o bicho está pegando pro lado de cá ainda. Tá pegando. Então, ressalto para você. Tá? A matéria acabou aqui. Tá? Agora só vou com algumas considerações. Para você que mora pro lado de cá, primeiramente, é aquilo que eu sempre falei e vou falar de novo. Tem a sua malinha ali, com seus documentos ali dentro. Tá? Documentos que eu falo em geral, é certidão de nascimento, essas coisas. Porque se você perder e tiver que tirar tudo de novo, vai ser um transtorno miserável. Tá? Então já tem os documentos ali, com passaporte, essas coisas todas. Juntamente com alguma muda de roupa. Que você vê que o povo aqui agora aconteceu isso. Quem ficou só com a roupa do corpo para ir para um abrigo, né, abrigo contra desastres que tem, dependendo, tá passando frio, não tá podendo trocar de roupa, não tem onde lavar roupa. E aí? Você viu que o governo levou 3 dias para tomar alguma ideia de alguma providência. Até se a ajuda chegar lá, você viu que eles colocaram a culpa do atraso logístico no aeroporto de Haneda, sendo que existe o aeroporto de Osaka, o aeroporto de Nagoya, o aeroporto de Fukushima e outros aeroportos. Tem até um aeroporto pequenininho de Shimane ali. Mas você vê que não. O negócio é culpa de Haneda. Então, para você não ficar à mercê desse tipo de coisa, tenha sempre a sacolinha com algum pouco de comida dentro. Tá? Você vê que dependendo da situação, papel higiênico, colocar um rolinho ali para te salvar, a situação, porque você nunca sabe onde você vai parar, aonde você vai ficar, se vai ter, condições para todo mundo. Tá? Foi igual que eu mostrei na outra live, os filtros que eu uso. Tá? Tem um filtro que parece uma garrafa PET, que você pode pegar em água em qualquer lugar. E ele tem um filtro ali embutido. Então você pode pegar água em qualquer lugar e beber que você não vai se contaminar. E esse filtro, ele filtra até o PFAS. É uma coisa boa para a questão de salvar, para matar a sede em caso de desastre. Troço aquele negócio é ótimo. Né? Você ter um negócio daquele. E você pode usar em casa, você pode usar na fábrica, em onde for. Que você está bebendo uma água filtrada. Diferentemente de você estar, nos locais igual, por exemplo, agora lá pro lado de Chicago tem muito local que não tem água. E aí, como é que faz? Se você tem uma garrafinha dessa, você pode, pelo menos, andar e procurar algum local que tem água, que você vai poder beber uma água. Né? E que você sabe que você não vai pegar, nenhum vírus, nenhuma bactéria, algo parecido, né, que possa te dar um problema intestinal. Você imaginou numa situação dessa, você ainda tem uma crise de diarreia? O que você faz da vida? Você senta e chora. Então, dá para você, água no rio. Tá? Você pode, usando essa garrafinha, você pode pegar água no rio ali e beber. Tá? Diferentemente que quem não tiver certos preparos, passa, a míngua.
Tá? Vai ter que beber da forma que tá. Se pegar alguma doença, não pode chorar. Tá? Então sempre tem essa sacolinha com um pouco de comida, um pouco de roupa, tá? Os seus documentos ali, principalmente passaporte, tá? De papel higiênico, uma garrafinha desse tipo de... Como é que se fala? Esse tipo de PET. Tá? Não precisa usar da mesma marca que eu indiquei. A marca que eu uso. Para quem me perguntar, eu uso da Brita. Quem quiser ver, olha na live que eu fiz quando deu o tsunami. Eu mostrei as garrafas aqui. Tá lá. Então já dá para você ter uma ideia que você precisa de um certo preparo. Tá? Você precisa ter como é que se fala? Um certo provisionamento para quando der, como é que se fala assim? Problemas assim é da noite pro dia. Tá? Você tem um certo preparo para não passar muito apertado. Claro que vai passar apertado. Tá? Mas quem puder, né, faça. Porque vai passar muito melhor que muita gente aí. Então você vê que tem muita gente, como é que se fala? Que realmente caiu na rua da amargura. Deve estar chorando lágrimas de sangue. E você vê que o número de mortos está aumentando também. E com isso, como é que se diz? Já mostra o despreparo do Kishida em relação ao povo. Você vê que levou-se 3 dias para poder querer tomar uma decisão de alguma coisa. Então, para você que mora aqui no Japão e você que pretende vir para cá, toma cuidado. É a mesma coisa esse negócio dessa usina nuclear. Você viu que na época de Fukushima eles tentaram encobrir o máximo possível. Só que chegou uma hora que não teve jeito. E a coisa aqui de Shiga, dependendo, pode estar numa proporção bem pior que eles estão divulgando. Só que como já foi divulgado que houve danos lá, e eles fizeram uma certa conferência de imprensa já para poder falar, então você vê que a coisa não está legal. Que eles estão tendo que fazer desvios de rota de energia para poder abastecer a usina ali, porque a usina está inoperante. E com isso já dá para você ter uma ideia que a coisa lá dentro não está legal. Porque existem vários reatores, não é um ou 2 só não. Tá? Foi igual aquele de Fukushima. O reator 1 foi o mais danificado, o 2 ficou meia boca, o 3 estava operante. Então você vê que se trabalhava com um, os outros 2 foram para reparo. O que está estragado até hoje. Passou 10 anos aí, mais de 10 anos, o troço está estragado lá ainda até hoje. Dependendo vai ser a mesma coisa aqui. Só que nisso aqui, dependendo, até, como é que se fala assim, dar algum vazamento de radioatividade, até ser detectado e até esse tipo de coisa ser divulgado para o público, muita nhaca aconteceu. Então, para você, toma cuidado. Tá? E eu, pelo menos, como é que se fala assim, se eu tivesse pro lado de lá, eu não ia ficar sabendo desse tipo de, como é que se fala, de notícia que está saindo, o risco que dá. E vendo como é que o governo Kishida está tratando nós, moradores do Japão. O respeito que ele está tratando nós como moradores do Japão. Respeito zero. São você e eu, né, como é que se fala? Que são pessoas que movem a economia daqui. Ele está pouco se lascando para isso. Você vê que levar 3 dias para tomar uma decisão de alguma coisa é muita irresponsabilidade para um governo. Sabendo que vidas estão em jogo. Mas não. Tá? Eu acho que ele desconhece essa ideia da probabilidade de resgate de 72 horas. Ele estava aproveitando, como é que se fala, o ano novo. E agora resolveu trabalhar. Só que nisso, o que aconteceu? Ele deixou toda a responsabilidade das coisas com os governos locais. Só que os governos locais não estavam dando conta. Tanto que saiu, como é que se fala, uma matéria que mais de 70, como é que se fala assim, chamados de resgate não puderam ser atendidos. Então já dá para você ter uma ideia que morreu foi muita gente. E aí? Até eles fazerem o resgate ali nos escombros, pode ser que muita gente tenha aguentado, muita gente não aguentou.
E aí dá para saber a proporção? Não dá. Mas a única coisa que a gente sabe o que é. Vai aumentar ainda mais o número de vítimas. Por isso que eu falo para você. Nunca ache que, como é que fala assim, a pedra vai cair no seu telhado. Tá? Que, como é que se fala assim, todos nós temos, como é que se fala assim, o teto de vidro. Que alguma coisa pode cair ali, pode rachar e pode dar problema. Pode. Em algum momento na nossa vida pode acontecer esse tipo de coisa. Então, tenha sempre um mínimo de preparo para não deixar chegar nesse pé aqui. Porque você vê como é que o governo Kishida está tratando as pessoas aqui. O respeito que ele está tratando. Zero. Então, fique atento. Você que pretende vir para cá e para você que já mora aqui. Tá? Não vai tocando, como é que se fala assim, igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, se você fizer esse tipo de coisa, quando der esse tipo de problema, tu tá, ó. Quem avisa, amigo é. Cansei de avisar em outros vídeos. E aí? Quem teve preparo conseguiu, entre aspas, se safar. Quem não teve, ó. Claro que o canal é pequenininho, muita gente não dá bola. É só youtuberzinho falando. Mas cansei de falar certos preparos, certas coisas aí. Tá? E você vê que, da mesma forma que nós estamos suscetíveis a qualquer coisa aqui no Japão. E olha que esse Deus é tão bom, entre aspas. Não é como é que se fala assim? Por quê que eu falo entre aspas? Ocorreu o problema? Ocorreu. Se a gente levar na ideia que Deus manda em tudo, que Deus é soberano, foi com a permissão de Deus. Só que eu falo tão bom assim, porque era para estar naquela época de nevasca, de estar neves acumulando e um troço horrendo. Não tá. Então você vê que amenizou a dor daquele povo. Tinha que passar por aquilo, dependendo? Tinha que passar. Porque se levar em conta que Deus é misericordioso, como é que se fala, e esse tipo de ato, isso levando para o lado religioso, tá? Claro que tem pessoas que são ateus, no caso quem é ateu desconsidera o que eu estou falando, tá? Que se quiser até sair do vídeo, pode sair, tá? Não vou ficar com raiva não vou ficar ressentido não, tá? Mas é aquela velha história, se as pessoas tiveram que passar por isso, estão tendo que passar. Mas você vê que um pouco da dor de cabeça foi amenizada por não estar tendo aquele puta acúmulo de neve, ou não estar tendo nevascas. Porque se imagina se tivesse dando nevasca agora na situação que está. A dor e o sofrimento desse povo ia ser 3 vezes pior. Então, como é que se diz? Para você que está debaixo de um teto, para você que está na sua casa quentinha, com comida, dê valor. Agradeça. Agradeça, seja lá para quem for. Eu falo assim porque tem gente que já é por lado ubandista, né? Acredita nos orixás, muito bacana, gosto demais desse lado ubandista, desse lado dos orixás, amo de paixão, tá? Da mesma forma que tem pessoas que têm crença em Deus, amo de paixão também, tá? Você vê que já tem pessoas que já são espiritualistas, tem pessoas que acreditam no caso de bruxas e etc. Então você vê que existe religião para todo mundo. Desde que haja respeito e amor, como é que se diz? Não há problema. Tá? A pessoa crê no que crê. Mas, aquela velha história. Agradeça, dê valor pelo seu teto, pela sua comida, porque você vê que agora tem muita gente se lascando. E dependendo, a situação pode ser que piore ainda mais por causa da usina. Então, dê valor, tá certo? Pedido que eu faço para você. E vamos ser gratos por tudo que nós temos, né? Porque 2024, você já vê que no Japão, 2024 o bicho começou pegando. E nós não sabemos o que nos aguarda durante esse ano. Tá? Então, muita força, muita resiliência para você, tá? Para você que acredita em alguma força superior, reze, ore, peça ajuda, peça proteção, porque esse ano já começou pesado pro lado de cá. E, como é que se fala assim? Vamos todos, como é que se fala assim? Fazer a nossa parte. É igual aquela velha história. A falta de fé nada mais é do que falta de confiar. A própria palavra confiar já vem dizendo confio. O fio ele liga 2 pontas.
Sempre tem duas pontas no fio. Então, se você está conectado com alguma coisa, confio. No caso, confiar. Então, não precisa ter medo. Faça a sua parte. Porque se você, a partir da hora que você não tem medo, você não vai ter ansiedade, você não vai ter uma série de problemas psicológicos que possam surgir por falta de confiança, com medo. Tá? Não tenha. Se você está fazendo a sua parte, entregue a outra parte na mão da espiritualidade, como é que se fala assim, dos seus guias, de Deus, dos elementais, seja lá quem você acredita. E toca a bola para frente. É igual a mesma coisa o pessoal que vai ter que passar por isso. Você vê que muita gente, dependendo, fez financiamento aí de 30 anos para uma casa, para ver a casa desmoronar assim, puf, em questão de segundos. Só que ele ainda tem que pagar o financiamento da casa que ele fez. E se o cara não fez seguro, ele vai chorar lágrima de sangue. E aí? Então, realmente, dê valor no teto que você tem, na comidinha quente que você tem, por mais suado que seja, que você esteja batalhando, trabalhando para poder conseguir, mas dê valor. Tá certo? Porque se você olhar para o lado, você vai encontrar gente com situação bem pior do que a tua. O vídeo ficou comprido, ficou compridaço, vou me amenazar, mas tinha algumas tinha algumas considerações que eu não precisava, que eu não podia deixar de passar para você. Tá? Da mesma forma que os problemas que estão acontecendo aqui no Japão. Tá? E é isso aí. Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Maido.